Uma surpresa, o pastor, comentou comigo, vamos dar uma mensagem lá, uns 10 minutos para falar sobre missões. E hoje à tarde comecei a orar ao Senhor para falar, só quer que eu diga, Se eu falar para os irmãos que até agora Deus estava falando comigo para trazer algo para a igreja na noite de hoje, vou tentar resumir o que eu consigo aqui em nome de Jesus. Amados, missões. Todo mundo conhece o texto, está lá. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Esse é o texto áureo de missões. Tanto que é interessante observar que em 1 Pedro capítulo 1, versículo 12, lá diz que até os anjos gostariam de ter a missão de ir e pregar o evangelho, mas a pregação do evangelho cabe a nós. Somos nós que devemos fazer. Está em nossas mãos a honra, o privilégio de sermos missionários, de pregar o evangelho a toda criatura, para que todo aquele que crê em Jesus Cristo seja salvo. É interessante ver que são 3 as etapas, que a gente pode dividir missões: pelos pés dos que vão, pelos joelhos dos que oram e pelas mãos de quem oferta para missões. Então, amados, pelos pés dos que vão, Marcos 16, 15, é a comissão de Jesus para cada um de nós, de ir pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas quando falamos de missões, a primeira coisa que vem na cabeça, você está pensando naquele missionário que está lá em Goiás, como o missionário que entrou em contato com a igreja, que está passando necessidade. Você pensa naquele missionário que está lá na África pregando, que está lá no meio das tribos indígenas, que está do outro lado do mundo pregando o evangelho. Isso é um ID. O outro ID é o missionário de dentro de casa. Você tem pregado o evangelho dentro da sua casa? Você tem levado a palavra do Senhor para o seu pai, para a sua mãe, para os seus filhos, para os seus tios, para os seus avós? Você tem cumprido o ID de Jesus? Será se você tem feito a tua parte na tua missão? Não é fácil. Pastor Pedro aí é um missionário, está vindo aqui em Veracruz para tentar desbravar aqui a região. Não, amado, ele é um missionário. E você é outro missionário. Os teus pés, a tua língua, a tua boca também tem que ser usada para pregar o evangelho a toda criatura. Dentro da sua casa, dentro da sua escola, dentro da sua faculdade, dentro do seu serviço. Está no banco lá, esperando ser atendido? Você falou do evangelho para alguém? Todos os dias o Espírito Santo de Deus cria uma oportunidade, uma janela de oportunidade para você pregar o evangelho e cumprir o ID de Jesus. Você quer ver que é interessante? Lá em João capítulo 4, você vê que Jesus está indo de Judeia para Galileia, ou de Galileia para a Judeia, se não me falha a memória. Ele falou, não, vamos até a outra cidade. Aí os discípulos falaram, não, vamos aqui por Decápolis, porque a gente pode cortar caminho. Jesus falou, não, eu quero ir por Samaria. Mas por Samaria, Jesus, os samaritanos não eram bem vistos entre os judeus, e nem os judeus eram bem vistos entre os samaritanos. São povos irmãos, mas que tinham uma rincha entre eles. Mas Jesus falou, não, convém que vamos por Samaria. Os discípulos não entenderam. Quando chegaram na cidade de Sicar, foi onde Jacó cavou um poço, e ali Jesus sentou. Aí veio uma moça, pegando um cântaro de água, e Jesus falou para aquela mulher: olha a janela de oportunidade de missões. Jesus dando o maior exemplo de todos. Tenho sede, me dá água de beber. A mulher falou que, como sendo tu judeu, pede para mim, samaritana, uma água? Aí Jesus falou:
pois da água que eu tenho a lhe dar, jamais terá sede. A mulher ainda fala, mas com que tu vai pegar essa água? Não tem nenhum cântaro? Você não tem nem aí uma caneca para pegar água aí do fundo? Ah, mas se você entendesse o que eu tenho para lhe oferecer, pregação do Evangelho. Jesus, ele foi para Samaria para pregar para uma única pessoa. Olha só, Jesus ele poderia, como ele fez no Sermão da Montanha, pregar para uma multidão de pessoas. É gostoso você pregar para uma multidão de pessoas, mas a missão não é pregar para uma multidão, às vezes é para uma única pessoa. Uma pessoa. E aquela mulher, se você ler o texto bíblico de João capítulo 4, em casa você lê, você vai ver que aquela mulher ficou tão matada que ela foi na cidade, ela pregou o Evangelho e todos vieram a Cristo. Às vezes Jesus só quer que você faça uma palavra para uma pessoa e cause uma revolução numa casa, num bairro, numa cidade, numa comunidade, usando você. Aproveite cada oportunidade que Jesus te dá. Ezequiel 37, eu sei que estamos nos últimos tempos e a profecia do vale de ossos secos acontece hoje. A Bíblia diz que Deus falou para Ezequiel, profetiza, você profetiza, não era o Senhor profetizando. Vai Ezequiel, profetiza aos 4 ventos, e Ezequiel profetizou, ó 4 ventos do Espírito, venham para que esses mortos vivam. Você é o Ezequiel dessa geração, você é o missionário do último momento. Jesus quer usar você para fazer missões. Ovelha gera ovelha. Nosso bispo Simvaldo, no concílio, ele pregou sobre o legado. Eu quero que você hoje imagine quantas pessoas você conseguiu trazer para a igreja. Qual o teu legado como um cristão? De cumprir o ID do Evangelho. Quantas pessoas você já foi, entre aspas, pai espiritual? Quantas pessoas você trouxe para a igreja? Quantas pessoas se converteram através da tua mensagem, da tua pregação? Será se você pode contar? Ou a sua conta ainda está em zero? Não vamos longe. Esse ano, quantas pessoas você... Não precisa me responder. Quantas pessoas você trouxe para a igreja esse ano? Quantas pessoas você falou do amor de Deus da tua vida, do que Deus fez na tua vida? Ou você se cala? Missões é feito pelos pés dos que vão, e também é feito pelos joelhos dos que oram. 2 Coríntios 10, 3 e 5. Esse versículo o pastor Pedro pregou no Guarujá, no aniversário da igreja. E esse versículo me marcou. Vou ler rapidamente. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando-nos nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Missões também é batalha espiritual. Para resumir este texto de 2 Coríntios capítulo 10, 3 e 5, significa que fazer missões é orar pelas pessoas, para que as pessoas evangelizadas possam sair dos sofismas, dos enganos, das mentiras e vir para o pleno conhecimento de Cristo, que é a salvação. Você tem orado por missões? Você tem orado para que a potestade que está nesta cidade caia por terra?
e que o Senhor venha a ser glorificado e que as almas se rendam ao Senhor? Ou você só tem orado para Deus abrir portas para você? Isso é fácil. Orar: Senhor, abre a porta de emprego. Ah, Senhor, me dá saúde. Isso você ora. Você está apertado, então rapidamente você ora. Mas será se você tem intercedido por esta cidade, intercedido pela tua família? Senhor, me dá oportunidade, meu Pai, para que eu possa falar ao meu parente, ao meu amigo, para trazer para a igreja, para que ele venha se converter? Missões são feitas pelos joelhos dos que oram. Vamos orar por missões. Vamos orar para que as almas se convertam, não só aqui, aí sim, de um modo geral, lá também para o missionário, para abençoar o missionário que está lá na África, para o missionário que está na Ásia, para o missionário que está no meio das tribos indígenas. Interessante observar, a carne não quer conversão. O mundo não quer conversão. Tudo e todos estão contra a igreja. Porque em 1 João 5,19 diz que o mundo jaz no maligno. Então as armas nossas, que não são carnais, são espirituais, para combater as coisas espirituais. Como é que você vai combater? Oração. Então, em primeiro lugar, voltando, para a gente ficar bem claro isso, missões são feitas pelos pés dos que vão, seus pés também, e pelo joelho dos que oram. Guarde isso, meu querido. E por fim, pelas mãos do ofertante. Esse texto aqui me deixou com o coração abrasado. Romanos 10, 14 e 15. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como é que a gente vai fazer a obra do Senhor? Ah, Deus vai prover, sim, mas Deus vai usar o teu conhecimento, a tua oração e o seu dinheiro, porque custa, amado. Você acha que a igreja aqui não paga aluguel? A igreja paga aluguel. Isso, o dono chegar no final do mês para pagar, pastor, ele vai aceitar uma oração? Não, tem que pagar o aluguel, tem que estar em dia, senão ele entra com ação de despejo, a igreja vai embora. Ah, eu quero luz, eu quero aqui o data show bonitinho. Custa. Se quebra, tem que mandar arrumar. O cara da loja lá, não adianta chegar lá e, olha, o Senhor vai tocar na vida do cara e vai consertar de graça. Pode acontecer, mas racionalmente custa dinheiro. Você quer luz, você quer água, você quer o conforto da igreja. E esse conforto precisa, isso custa valores. E a nossa oferta cobrir justamente as despesas da igreja para que nós possamos cumprir o ID de Jesus. Agora você fica imaginando, eu fico imaginando, nós estamos conversando no dia lá na quarta-feira, no velório da irmã Irene, não foi na sexta, né? Sexta-feira, o velório da irmã Irene. Nós estávamos falando do pastor José Carlos, que foi o pioneiro da igreja do Parque das Bandeiras e lá da igreja do Guarujá. Eu fico imaginando aquele homem, como ele começou a obra, sozinho, no lugar, sem conhecer ninguém. Ele sozinho pregando o evangelho, até que Deus deu graça, até que Deus deu toda a situação para que a igreja crescesse, começasse o trabalho. É como uma plantação. Nós colocamos uma semente, da semente nós regamos, adubamos, e com o tempo ela vai dar o seu devido fruto. Será se você tem ajudado o reino de Deus com a tua oferta? E vou falar,
Deus não precisa da sua oferta, porque Deus é o dono do ouro e o dono da prata, mas Deus te dá a oportunidade de fazer parte da semeadura do reino de Deus. Se você não der, meu amado, Deus vai levantar outra pessoa e vai abençoar. E na hora que você vê o fruto crescer, você não vai poder dizer, eu ajudei. Por quê? Porque você, na hora em que Deus te instou, te utilizou, te usou, você simplesmente falou, não. Abra o teu coração, no dia de hoje, para que você possa se permitir ser usado, indo, orando e contribuindo, em nome de Jesus. E só para por hora não ficar muito avançado, eu gostaria que nós pudéssemos ler todos juntos, né? Mateus capítulo 24, versículo 14. Nós, como igreja, sempre falamos em Maranata. O que é Maranata? Ora vem, Senhor Jesus. Quem quer que a igreja seja arrebatada e quer ir junto para o céu, levanta a mão. Quem está aqui na igreja com esse propósito, que quer, quando Jesus voltar, levar a igreja e ir junto com a igreja? Levanta a mão. Amém. Achei que alguém tivesse em dúvida ainda. Olha que interessante. Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o... Amados, só virá o arrebatamento da igreja o dia que a igreja cumprir com as missões. Enquanto o evangelho não for pregado, a igreja, Jesus não volta. Se você quer, deseja ardentemente que Jesus volte e leve a igreja, faça missões. Pregue o evangelho. Dentro de casa, na escola, no trabalho, cumprindo o ID, ajudando em oração e contribuindo com missões. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Pastor, posso orar por missões? Amém? Pastor, posso orar por missões aqui nesse momento? Então vamos orar por missões. Eu entendo uma coisa, oferta é sacrifício seu. Deus não está te pedindo favor nenhum em trazer oferta ao altar. Entenda isso, deixa isso bem claro para a igreja. O Senhor não precisa da tua oferta, porque a nossa oferta é um sacrifício. Que sacrifício? É louvor. Nós louvamos ao Senhor com as nossas vozes. Isso é louvor. Nós louvamos ao Senhor com gestos e dança, com o nosso corpo. E louvamos ao Senhor com os nossos bens, quando nós trazemos dízimos e ofertas ao altar do Senhor. Então, se você tem gratidão ao Senhor em louvor e adoração, então você oferta em louvor. Então eu gostaria que você, no seu coração de hoje, levante a sua mão com a minha, em louvor ao Senhor. Em louvor ao Senhor. E você vai, em nome de Jesus, prestar o seu louvor ao Senhor com os teus bens. No dia de hoje você vai entender, a partir de hoje, você vai mudar a tua mentalidade. E toda a tua oferta, que todo o teu dízimo seja louvor ao Senhor. E se vier para entregar, eu vou entregar porque eu quero ser abençoado. Você não vai ser abençoado por isso. Eu quero entregar lá porque eu sou obrigado. Quando Caim e Abel foram entregar sua oferta ao Senhor, o Senhor só aceitou a de Abel.
porque Abel veio com gratidão. Então, quando você vier louvar ao Senhor com o teu dízimo, com a tua oferta, faça isso com gratidão. Bendito Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, estamos aqui na Tua presença gloriosa, Senhor, na noite de hoje, nessa noite de missões, meu Pai. Coloque em nossos corações a necessidade, venha crescer, Senhor, esse coração abrasado, em que nós tenhamos seu Santo Espírito nos convencer, nos compelir, fazer-nos, Senhor, cumprir com o nosso ID, Senhor, que nós possamos ser pregadores do Teu Evangelho, que possamos ser missionários dentro da nossa própria casa, Pai, em nosso coração. Vem, ora vem, Senhor Jesus, que nós possamos no dia de hoje nos tornar verdadeiros missionários da Tua casa, para que possamos ter um legado, Senhor, de almas que se rendam aos Teus pés, porque, Senhor, essa alegria da salvação que o Senhor coloca em meu coração, eu gostaria que todos, a humanidade como um todo também tivesse, Senhor. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, o meu desejo ardente de pregar a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, cria em nós neste momento, este coração abrasado, para pregar a Tua palavra, para cumprir com o Teu mandamento, de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. Pai, nos dê graça e sabedoria, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Podeis assentar e venham ofertar em nome de Jesus. Essa palavra aí, irmã. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Obrigada, irmão. Amém, glória a Deus. Palavra abençoada, né? Aos irmãos que estão na internet nos acompanhando, se você quiser semear nessa obra, né, se essa palavra que o nosso presbítero Erasmo trouxe tocou seu coração, nós temos nosso Pix, que é o imwveracruz2@gmail.com. Ele está fixado no comentário, então eu oro para que o Senhor possa tocar no seu coração e você semear nessa obra para que ela venha crescer. Estenda suas mãos para cá, vamos abençoar. Ah, não, nosso irmão já orou, né? Não, já está orado, gente. Pode levar, meninas. Eu vou estar passando a oportunidade para o nosso irmão Gil. É Gil, né? Acertei? Fique à vontade, irmão. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. O pastor veio ali e falou para mim: o Júnior te deixou numa roubada, hein? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Jeremias 18, por gentileza. Rapidamente. Motivo de muita alegria. Pastor Pedro, obrigado pela oportunidade. A partir do versículo 1, diz assim, vou ler para ganharmos tempo. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Só até aí. Amados, quando eu estava vindo para cá, para Itanhaém, eu estava falando com o Senhor e falei: Senhor, se por acaso eu tiver alguma oportunidade, me dá uma palavra que eu possa não apenas tocar no coração da igreja, mas que seja algo que fique marcado. E aí o Senhor me mostrou isso de uma forma diferente, porque é um versículo, é uma passagem, são versículos conhecidos que nós já escutamos várias e várias pregações sobre esse mesmo tema. Porém,
o Senhor me mostrou algumas coisas diferentes. Quando a gente fala sobre vaso, qual a primeira coisa que a gente vê, que a gente lembra dentro da igreja? Somos nós. Nós somos vasos. E aqui o texto fala, o Senhor falando, se o vaso que se quebrou, o vaso ele se desfez, eu não sou poderoso o suficiente para transformá-lo, para refazê-lo do jeito que eu quero. Então, quando a gente olha aqui, e descia a casa do oleiro, ele que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Se você já viu como que é uma roda do oleiro, ela é simples, ela tem uma roda em cima, onde é colocado o barro, e ela tem um pedal embaixo, que ele vai pisando, e a roda em cima vai girando. Ele vai pisando, e a roda em cima vai girando. Mas antes disso, para que seja feito o barro, ele vai lá, junta, vem pedriscos, vem sujeira, vem várias coisas junto no barro. Então ele faz purificar aquele barro. Então, amados, lembre-se, Deus ele está te transformando em barro bruto em barro fino. Deus ele está tirando as impurezas que você trouxe lá de fora. Então ele vai tirando, ele vai te peneirando, ele vai te purificando. E aí o que acontece? Quando ele joga na roda, ele começa a te moldar. Só que o que ele faz? Ele vai pisando aqui embaixo e vai movimentando em cima. Só que vamos usar uma simbologia. Esse pezinho aqui embaixo é o que eu e você temos que fazer para quê? Para que ele possa nos mudar, para que ele possa nos moldar. A liberdade que nós damos para Deus nos moldar é esse pezinho embaixo. Porque se o pezinho embaixo não estiver pedalando, a roda de cima não gira. Certo? E aí o que acontece? Deus começa a transformar o vaso. Era um barro bruto que começa a tomar forma. É eu e você. Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós viemos lá do mundo, lá de fora, todo sujo, machucado, cheios de pecados, destruídos, com as nossas vidas em mazelas, família destruída, nas bebidas, nas drogas, na prostituição, e nós viemos para cá, Deus começa a nos transformar em vasos. Então o que acontece? Ele começa a nos formar, nós começamos a dar liberdade, e Ele começa a nos moldar. Aí nós começamos a virar aquele vaso bonito. Aí a nossa caminhada na vida cristã é assim, Ele vai nos formando. Aí chega uma hora que Ele vai colocar a mão lá dentro assim. Aí é onde muitos de nós não deixamos. Não, essa dor é minha, eu não vou deixar o Senhor tocar aí. É aquele velho quartinho que tem lá no fundo do nosso coração, que tem um monte de pitbull em volta, que é para ninguém chegar ali. Não. Senhor, o Senhor mexe em tudo, mas ali eu não quero. Mas quando nós damos liberdade, Ele vai lá e nos molda de dentro para fora. Ele coloca a mão dentro dos nossos sentimentos, dentro do nosso coração, e Ele vai nos moldando do jeito que Ele quer, do jeito que Ele vai fazer. Não é do nosso jeito, porque se for do nosso jeito, acontece o que aconteceu aqui: o vaso se quebra. Mas Deus é um cara tão legal, Jesus é um cara tão gente boa, que Ele fala assim: olha, quebrou, mas volta aqui. Você vai apanhar um pouquinho, porque o barro apanha. Volta e vai lá de novo, fazendo o barro de novo. Você errou, você pecou, você foi dar uma olhadinha lá fora, mas voltou. Mas o Senhor está ali te fazendo novamente. Eu e o meu primo Erasmo, a gente estava conversando sobre isso, sobre a misericórdia. Deus, Ele tem a misericórdia de te dar uma nova oportunidade de você se transformar no vaso novamente. E aí Ele vai lá e mexe de novo no teu interior e te molda, faz aquele vaso bonito. Aí você se transforma naquele vaso bonito, aí começam as provas. Porque o vaso, ele tem os seus ciclos. Você passou pela roda, você vai para a fornalha. Chega na fornalha, às vezes trinca. Você volta tudo. Eu dei uma olhadinha lá fora, Senhor. Eu pequei, eu errei.
eu não fiz a tua vontade. Quebra o vaso de novo. Vê como Deus é um cara legal, vai te dar mais uma oportunidade. Aí ele vai lá e te molda de novo. Só que essa vez que você foi moldado novamente, você já está mais forte. A parede do vaso está um pouquinho mais grossa, mais cascuda. E aí você passa de novo, ele te molda, te faz de novo. Volta para a fornalha. Passou pela fornalha. Você já está mais forte. Passou pela fornalha. Aí você vai para o terceiro estágio. Que o terceiro estágio é o vento. Você fica no tempo. Você fica, parece que está esquecido. Você ora, Senhor, olha eu aqui. E você só escuta o grilo. Cri, 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 cri. Senhor, estou fazendo mal para mim. Você está no vento. Você está passando o tempo. A prova do tempo. E aí, você passou. O vento, o tempo, choveu em cima do vaso. O sol em cima do vaso, o vento em cima do vaso. Você passou mais uma etapa. Mas se por acaso você quebrar nessa etapa, você volta lá no início. E Deus é um cara legal, um cara bom, misericordioso. Ele vai te dar mais uma oportunidade. Aí ele vai te fazer de novo. Aí você passou a roda, o forno, o vento. Aí onde entra o que eu quero deixar para vocês. É a pergunta de $1 milhão. Quem é você? Porque você vai ser decorado agora. Você vai ser pintado. Você vai virar um vaso bonito, lindo, maravilhoso. Que as pessoas vão olhar você na vitrine e vão falar: que vaso lindo. Como custa? Que valor que tem esse vaso? Qual o valor que você tem, vaso? Mas a pergunta não é o seu valor. A pergunta é o que você vai servir. Para ficar na prateleira ou para ser cheio do azeite? Porque quando você está todo bonitinho na igreja, aí onde vem a pergunta: o que você vai fazer? Você vai ficar o vasinho bonitinho na igreja? Ou você vai deixar que Deus derrame o azeite dentro de você para transbordar em quem está em volta de você? E fazer o ID. Porque nós necessitamos do ID. A igreja necessita do ID para crescer e acontecer o que foi falado aqui. Ora vem, Senhor Jesus. Mas depende de nós. Depende de como nós vamos escolher o que nós temos para a nossa vida. Eu vou ficar bonitinho na igreja, só, intocável, sentadinho na cadeira, o vasinho bonito, o vaso de enfeite ou o vaso de azeite? Te pergunto, quem é você? Qual a tua decisão? Vaso de enfeite ou vaso de azeite? A Bíblia fala que já é a última hora. Até quando estaremos nos perdendo, escolhendo a oportunidade errada? Até quando? Eu fico imaginando quando Jesus chegou lá. Eu nem ia falar isso, mas o Senhor está me encaminhando para lá. Quando Jesus chegou lá, no tanque de Betesda, e o paralítico estava lá, a Bíblia não fala sobre outros milagres lá. Tem alguns teólogos, alguns pregadores falam que o tanque de Betesda era uma lenda. Não sei. Por quê? Não tinha ninguém que estava ali que não, eu entrei e fui curado. Mas Jesus chegou para ele: o que você quer? Jesus te pergunta hoje: o que você quer? Mais uma vez fica a pergunta: você vai falar o que você quer? Você vai ser objetivo? Ou você vai ficar dando desculpa? Vaso de azeite ou vaso de enfeite? Porque aquele homem falou: eu estou aqui há tantos anos e eu não tenho ninguém para me jogar lá. Jesus não perguntou isso para você. Ele não quer tua desculpa. Ele quer a sua decisão. Ele quer saber o que você quer. E se você quer fazer o que Ele está te mandando. Porque se você não for fazer, você vai voltar lá na roda. Olha só, o tempo que você está perdendo. E quantas pessoas estão indo para o inferno por causa da sua decisão errada? Aí entramos em missão novamente. Quantas pessoas precisam de uma palavra? Sexta-feira eu estava vindo de São Paulo pelo Rodoanel
E estava escutando um hino super alto no carro, parei no pedágio. E eu estava falando com o Senhor, estava orando, estava no céu dentro do carro, parecia que eu estava no céu, estava chorando. E a moça do pedágio: moça, você está chorando? Tô. Por que você está chorando? Porque eu estou escutando esse hino. E aí ela botou a cabeça para fora da cabine assim: ai, esse hino é lindo, meu Deus, eu preciso voltar para a igreja. Um hino que eu estava escutando no carro. A pessoa do pedágio escutou e falou: eu preciso voltar para a igreja. Será que eu estou fazendo a escolha certa em ser um vaso de azeite e tentar derramar esse azeite nas pessoas que estão à minha volta? Até quando eu vou ser um vaso de enfeite? Pastor Gil, legal, mas cadê os frutos? Cadê o azeite sendo derramado? Cadê a glória sendo refletida naqueles que estão em volta? Cadê o ide? Cadê? Nós não fomos chamados para sermos enfeite. Nós fomos chamados para ser vasos cheios do azeite. O tempo está passando. Voltando ao tanque de Betesda, imagina que Jesus ia lá todo ano na festa que tinha do outro lado da rua. Que do outro lado da rua tinha o templo. Então tinha festa todo ano. Antes de Jesus nascer, aquele cara já estava lá. Aquele cara já estava antes de Jesus nascer. E aí eu pergunto: ele poderia ter curado esse homem muito tempo antes, não? Mas ele respeitou o tempo. Vamos respeitar o tempo. O tempo é agora. O chamado é hoje. O chamado foi ontem. Nós estamos perdendo tempo. As pessoas estão indo para o inferno por causa da nossa procrastinação, por causa da nossa deixa para amanhã. Como o Erasmo falou: estou no banco, na fila do banco, fala para a pessoa que está do lado. Estou no ônibus, fala para a pessoa que está do lado. Jesus te ama, Jesus quer você junto dele, ele quer te salvar, ele quer te libertar, ele quer fazer algo na sua vida. Vão te chamar de maluco? Pode chamar. Lá no Guarujá tinha um senhor que ficava lá em Vicente de Carvalho, no Itapema, que eu, quando era criança, eu tinha medo dele, porque ele ficava lá gritando: é a última hora. Isso fazem 40 anos. Já é a última hora. Vocês precisam se converter. Lembra dele, Júnior? Ficar ali no Monteiro da Cruz. Quando eu conheci esse homem, eu falei: eu queria ter metade da coragem dele. Porque desde quando eu me conheço por gente, esse cara está gritando aqui que Jesus vai voltar. E que a gente precisa se converter, que a gente precisa aceitar Jesus, porque já é a última hora. Até quando vamos esperar? Não está na minha hora ainda. Está na sua hora sim. Você, eu profetizo na sua vida, você é vaso de azeite, você é um vaso produtivo, e o azeite que está na sua vida vai se multiplicar como o azeite da viúva. Vai transbordar em quem está à sua volta. Eu profetizo na sua vida, você é bênção na vida dos teus, na vida da sua família. As pessoas vão olhar para você e vão ver você refletir na glória de Deus. As pessoas vão querer sentir essa loucura que você sente também. Nós precisamos disso. Sentir essa vibração para que as pessoas olhem para a gente e vejam: realmente essa pessoa tem algo diferente. Realmente o Senhor dos Exércitos habita na vida dessa pessoa. Eu quero isso também, eu não aguento mais. Fica a pergunta: vaso de azeite ou vaso de enfeite? Sejam cheios do azeite vindo do céu, em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe. Aplauda o Senhor, porque Ele é digno. Aleluia, glória a Deus. Enquanto ele estava falando essa palavra, só me vinha um louvor na mente, que é aquele lá: enche-me, Deus, enche-me. Esse é um louvor muito bonito. Esses dias atrás eu estava pedindo ao Senhor, falava: Senhor, enche-me, para que eu transborde sobre a vida das pessoas. Transborde amor, transborde a tua palavra, porque você pedir algo assim, material, é muito fácil. Agora pedir para transbordar o amor de Deus é meio que... porque você tem que amar o seu inimigo, né? E amar o inimigo não é fácil. Mas enfim, eu vou dar passando a palavra para o nosso pastor Pedro.
Aleluia. Graça e paz, meus irmãos. Fica meio difícil pregar depois dos João Batistas que passaram aqui, né? Mas eu estava aprendendo também, porque a vida do ser humano é um eterno aprender. Nós sempre estamos aprendendo. O interessante é que esse trinômio aí do ID foi legal, né? Os pés, os joelhos e as mãos. Envolve tudo aquilo que se relaciona com o nosso movimento. Nós nos movimentamos pelas mãos, pelos pés e pela articulação dos joelhos, né? E eu também observando a palavra do Gil, prazer Gil, fazia tempo que não nos víamos, desde o tempo do Guarujá, né? Mas você é meu amigo no Face já há um bom tempo, né? E revê-lo hoje foi uma alegria muito grande. Mas você tem razão no que você falou, que a gente volta para a roda. Porque o povo de Israel, durante 40 anos, ficou voltando para a roda. E é tão sério isso que eles ficaram andando em volta, né? Mas nós já passamos aqui, né? Voltava, ficaram 40 anos na roda do oleiro, até que todo homem de guerra morresse no deserto. Fato é que nós temos muitos homens de guerra dentro de nós que precisam morrer para a gente entrar na bênção de Deus. Muito bem. Vamos abrir nossas Bíblias. Quero mandar um abraço aos que nos assistem pelo Facebook. Hoje deu um church aí, não conseguimos transmitir simultaneamente no Face da igreja, nem no YouTube. Está sendo transmitido pelo meu Face. E um abraço a todos, né? Como não tem nenhum argentino aqui, não dá para parabenizar, né? Mas a nação argentina hoje está feliz, mas muito mais do que o futebol, Jesus produz alegria permanente na nossa vida. Porque um campeonato ganho traz alegria, mas o seguinte pode perder, traz tristeza. E com Jesus nós não perdemos nunca. Amém? Nós somos mais que vencedores. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero ser o mais resumido possível, porque talvez nem precisasse eu falar mais nada no contexto deste culto de missões. Tudo já foi dito. E eu quero entrar num tema que vai começar a ser aquilo que eu quero trazer para a igreja, que é sobre o poder do Espírito Santo. Nós nos preocupamos muito com técnicas de evangelismo, seminários de pequenos grupos, e compramos livros e mais livros. Eu tenho um monte de livros lá, como montar o PG, o pequeno grupo, como ter resultado, e compramos livros de autoajuda, e depois a gente vai ver algo interessante. Talvez você vá compreender isso quando chegar na minha idade, 68 anos,
e vai dizer como Salomão, tudo é vaidade. O que nós precisamos realmente é a unção e o poder do Espírito Santo. Nenhuma técnica, nenhuma autoajuda, por mais habilidosos que sejamos na arte de evangelizar, de técnicas, de projetos e mais projetos, se faltar o poder do Espírito Santo, nós não chegamos a lugar algum. Há duas coisas que não pode faltar na igreja: poder do alto e o amor. Nós podemos fazer tudo certinho, e até eu posso ser um grande profeta, eu posso ter os 9 dons do Espírito, daquela manifestação do Espírito descrita em 1 Coríntios capítulo 12. Eu posso ter, mas se eu não tiver amor, sabe qual é a geração que nós estamos vivendo hoje em algumas igrejas, e até nas nossas, porque não vamos tirar o corpo fora nisso? É uma geração que está dizendo o seguinte: você não está contente? Pode ir embora. Não é isso que nós estamos vivendo? É a geração que nós estamos vivendo. Principalmente nessa geração de obreiros novos, que ainda não passaram na fornalha, ou passaram na fornalha, não chegaram na intempérie, né? E estão pensando que a igreja é uma empresa, queridos. Nós não temos funcionários aqui. Nós não temos aqui empregados. Nós temos aqui pessoas que Deus ama. Pessoas com as quais Deus é misericordioso, como é comigo. Então, eu tenho que abraçar. Uma vez um colega meu falou o seguinte: ele foi transferido para uma igreja, e a igreja bem difícil de lidar, e não se adaptou com a igreja não se adaptou com ele, e parece que saíram 22 pessoas, eu não me lembro se foi 22 ou 32 pessoas que saíram da igreja. E ele disse: graças a Deus, Deus me livrou, agora sim, agora ficou só quem quer. Queridos, Deus me colocou aqui para mim lidar com os mansos, para mim lidar com os brabos, para mim lidar com aqueles que vão na calmaria, para mim lidar com aqueles que ficam ouriçados, porque Deus ama todos aqui. E nem todos são igual. Nem todos são de boa paz. Tem alguns que, como é que se diz lá no sul, corcoveiam, não é? E o bom gaúcho, ele doma a sua montaria, não é? Para que ela não corcoveie mais, né? Então a igreja é assim. Nós precisamos do Espírito Santo, queridos. E aqui em Atos dos Apóstolos, diz o seguinte: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Diga comigo, concordemente. Há duas coisas importantes aqui. Estavam todos, os que permaneceram, porque aqui havia 120. 120. Mas lá no monte, quando Jesus foi assunto ao céu, à vista de todos, havia mais de
500. E o tempo da assunção de Jesus até esse momento, que cumprindo-se o dia de Pentecostes, passou 10 dias. E tinha 120. E esses 120 resolveram ficar juntos. E não só ficar juntos. Nós hoje aqui estamos juntos. Mas há um fator preponderante para que a igreja veja os milagres, receba o derramamento do Espírito Santo. É estar concordemente. Imagina um casal, o marido e a mulher, que são só dois e não andam concordemente, embora estejam juntos, já é difícil. Imagina um grupo maior. E diz a Bíblia que eles estavam juntos e concordemente, e de repente, não mais do que de repente, olha que está aqui, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. O poder de Deus veio. E nós temos que clamar: Senhor, precisamos do teu poder, que ele venha. 10 dias antes, ele havia dito: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, com a finalidade de ser testemunhas, com a finalidade de ser missionários. 10 dias ele veio. Na sexta-feira, nós, desde que eu estou aqui, fizemos a primeira vigília. E que vai ser, na medida que Deus vai tocando, nós vamos fazendo vigílias de busca de poder. E eu confesso, irmãos, que eu vim para essa vigília tão desanimado. O que eu fui inventado para a igreja? Convoquei a igreja para uma vigília. Eu podia estar muito bem ficar em casa. Estava cansado, vim desanimado, uma oposição do inferno. Parece que até o carro estava meio contrariado de vir, né? Mas eu vim. E quando nós dobramos os joelhos aqui, eu dobrei meus joelhos aqui, eu enfrentei aquela barra pesada. E eu saí daqui outra pessoa. E o Léo foi batizado com o Espírito Santo. Ah, Léo. O Léo começou a falar língua estranha. Coisa linda isso, querido. Precisamos desse poder. Precisamos dessa graça. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Eu quero entrar aqui nas polêmicas desse texto. Uma coisa, isso aí é para hoje. Deus tem esse derramar do Espírito Santo para as nossas vidas. A festa de Pentecostes era uma das 3 festas dos judeus. A primeira era da Páscoa. A segunda era de Pentecostes. E a terceira era
a festa dos tabernáculos. Nós precisamos de um Pentecoste, porque era a festa das colheitas. Era onde eles se alegravam pela celebração do início da colheita. E a colheita de almas, o início da colheita de almas, se deu exatamente no dia de Pentecoste. A ponto de Pedro se levantar, pregar, e diz o texto que quase 3.000 almas foram acrescidas naquele dia. Quase 3.000 almas foram acrescidas naquele dia, porque agora aqueles homens estavam realmente cheios do poder, da graça de Deus sobre as suas vidas. E eram homens comuns, queridos. Não há ninguém ali extraordinário. Paulo nem estava ali, que tinha um conhecimento, né, vasto, mas tinha ali pessoas iletradas, pescadores, pessoa do labor, da labuta diária, do suor diário, que foram transformados pelo poder de Deus. E nós podemos ver que o Pentecoste, isso aqui é interessante, o Pentecoste foi o fim do começo e o começo do fim. Como é que é isso, pastor? O Pentecoste foi o fim do começo e o começo do fim. Está escrito ali no verso 17: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, o derramamento do poder de Deus é início e é fim. É início da era da igreja, mas também é o fim, é a última dispensação, antes de que Jesus venha levar a sua igreja. É o fim da antiga aliança e o surgimento de uma nova. É o fim do tempo velho lá atrás e o início de um tempo novo. E nós estamos inseridos nisso. O que era coração de pedra, agora se torna coração de carne. Eu gosto desse texto lá de Ezequiel. Por que eu gosto? Porque ele está falando de conversão. Ele está falando, porém em vós o meu espírito. Ele não está falando aqui do batismo. Está falando de conversão. Porém em vós o meu espírito. Tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Está falando que a nossa dureza de coração, ela ia passar, que agora nós seríamos sensíveis ao Espírito Santo que iria atuar no nosso coração. O que era escrito em pedras, lá em Moisés, agora a lei de Deus é escrita no nosso coração. Ela sai da tábua de pedra e ela entra no nosso coração. Aleluia. O povo agora aqui, queridos, não é mais uma questão de raça, de ser judeu. Não é mais essa questão, mas de roça. É a colheita do Espírito Santo agora, que semeia a palavra de Deus no coração dos homens. Porque o Espírito Santo que convence de pecado, de juízo e de justiça. Eu oro todos os dias. Faço missões de joelho.
E a minha oração pela minha família, pela minha família descendente e pela minha família ascendente, tanto minha quanto da Vera, eu faço missões de joelhos. E eu vou lá em 2 Coríntios 10. Senhor, que todas as fortalezas que o mundo, que Satanás erigiu na alma deles, por essas armas que são poderosas em ti, destrói pelo teu poder, anula os sofismas, aquilo que eles estão pensando verdade, mas que não é, que parece uma verdade, mas não é. Anula a altivez que Satanás e o mundo têm colocado dentro do coração deles. Anula e leva cativo o pensamento deles à obediência de Cristo. Abre os seus olhos para que resplandeça neles a luz da glória do Evangelho de Cristo. E que eu não feche meus olhos na face da terra sem ver os meus rendidos aos pés do Senhor. Recentemente, o meu filho, que estava afastado, junto com a esposa, e o meu netinho voltou para a igreja. Deus está fazendo a obra. Não perca a esperança, queridos. Mas nós precisamos do poder. O poder do Espírito Santo. Joel, citado por Pedro aqui, no dia de Pentecostes, deixa bem claro: o fim já começou. É o tempo do fim. A compreensão de que o Pentecostes marca o tempo do fim e o fim dos tempos traz para nós duas aplicações para a nossa vida. A primeira aplicação para a nossa vida é que nós somos chamados à vigilância, pois o fim se abrevia. A nossa chegada a Canaã celestial está mais próxima do que quando começamos na nossa caminhada. E há uma palavra que nós temos que remir o tempo, ganhar o tempo, resgatar o tempo, porque os dias são maus. A segunda aplicação é que devemos repreender em nós mesmos, se porventura estiver acontecendo, e no nosso entorno, todo o espírito de alvoroço e de confusão. Quanta profecia aí a gente ouviu, profecia furada durante a pandemia. Houve até uma profecia que haveria um tsunami aqui no litoral. E eu digo, meu Deus, eu comprei a casa lá. Aí o Espírito Santo me lembrou uma coisa. Lembre-se que eu coloquei o arco-íris no céu dizendo que jamais vou destruir a terra com água. Eu creio nisso. Se eu pudesse comprar na Avenida da Praia, tinha comprado na Avenida da Praia. Porque as nossas mãos estão no Senhor. E nós devemos esperar com expectativa. Sem ansiedade, queridos. Mas com certeza no coração a volta de Jesus. Aliás, a notícia que eu quero dar para vocês, não sei como você vai receber. Jesus não vai voltar. Não.
vai voltar. Ele está voltando. Ele está vindo. Já começou o movimento. Os primeiros passos já foram dados. Muito mais que uma criança que está aprendendo a caminhar, que está dando os primeiros passinhos. Mas de repente já são passos adolescentes como da Stephanie, né? Eu fico feliz de vê-la cantando hoje, né? Glória a Deus por isso. Precisamos esperar o Senhor com a nossa lâmpada cheia de azeite. Despreze cálculos. Lá atrás eu pensava que a restauração de Israel se daria na manhã do primeiro dia. Aí eu fazia um cálculo, amanhã do primeiro dia. Se para Deus 1000 anos é como um dia, né? E é na manhã do segundo dia. Então o segundo dia é o ano 2000. Amanhã são os primeiros dias do ano 2000. Vou desprezar esses cálculos. Nós somos igreja, temos que estar cheio do Espírito, dizer Maranata, ora vem Jesus, Senhor Jesus. E devemos estar prontos. O Pentecoste, queridos, foi o incontrolável sendo conduzido. Algo que não podia ser controlado. Quando o Espírito Santo vem, ninguém se controla, mas Ele controla tudo. O dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, foi o maior escândalo na igreja. Eu virava cambalhota. E uma prima minha, que eu tinha levado, ainda ela é viva, mora lá em Porto Alegre, ela foi no culto, e ela dizia para a Vera, o que aconteceu com o José Pedro? Ele enlouqueceu. Eu virava cambalhota, porque veio um poder. Eu só tinha 10 dias na igreja, fazia 10 dias que eu havia me convertido, e eu fui cheio do Espírito Santo, e Ele passou a me controlar. Ninguém, nesse momento aqui, estava fora do controle do Espírito Santo. Todos eles falaram novas línguas, a ponto do povo que estava lá fora dizer, está todo mundo bêbado. Tomaram aí várias pipas de vinho. Interessante, né? Que o povo confunde esse poder como tomar vinho, né? Lá a mãe de Samuel, né, estava lá clamando, e o sacerdote disse, essa hora você já está bêbado? É bom ficar bêbado do Espírito Santo, se embebecer. O Espírito Santo controla todos, queridos. Ser cheio do Espírito Santo não é ser como um avião desgovernado. Ele nos conduz, é educado, não chuta a porta, não entra pela janela, não força a entrada. Aí você abre a porta e ele entra. Aleluia.
O batismo, receber o batismo com o Espírito Santo, queridos, é uma questão de fé. Na conversão, Ele põe o Espírito em nós. No batismo, Ele é derramado, como falou aqui o Gil. O vaso é cheio do azeite. Uma vez eu preguei sobre isso e pesquisei sobre a pisada no barro. Não pode ficar nenhuma bolha de ar. Aquele barro tem que ser preparado de tal forma que não fique nenhuma bolha de ar. Eu acho que até no concreto, se ficar bolha de ar, estoura, não é isso? Não é isso, Genivaldo? Não pode, você tem que fazer O grande problema é que tem muito crente cheio de bolha de ar. Aí pega uma temperatura mais alta e as bolhas de ar estouram e trinca tudo. Queridos, ser cheio do Espírito não é ser desgovernado. Ser cheio do Espírito Santo é ser conduzido por Ele soberanamente, de sorte que Ele venha fazer em nós aquilo que Ele quer, como quer, onde quiser, na hora que quiser. Filipe estava lá, tranquilo. De repente o Espírito Santo, porque aquele homem entregou seu coração, deixou que o Espírito Santo o conduzisse, levou ele lá no deserto. Aquilo foi um translado, né? Transladou ele lá no deserto. Eu conheço um amigo meu, já contei aqui, pastor Jorge de Los Santos. Nós fomos para uma vigília. Passamos a noite no campo. A gente corria como bezerro solto no campo. E de manhã chegamos muito cansados. E começamos a conversar. E o pastor Jorge, lá por quase 8 da manhã, dizia: eu vou embora. E quando ele saiu e pôs o pé na rua, isso no Brasil, ele morava no Uruguai, uns 6 quilômetros dali, que ele pôs no pé na rua, fechou os olhos, abriu os olhos, ele estava na frente da casa dele. Eu creio nisso, que Deus pode fazer qualquer coisa, se nós dermos lugar para o Espírito. Eu quero chamar o Ministério de Louvor aqui. No dia do Pentecostes, o sobrenatural encheu o natural. E como nós estamos precisando que o sobrenatural de Deus nos enche, há muito natural em nós. E eu quero convidar você a buscar a presença de Deus agora. A se colocar em pé. Enquanto cantamos esse cântico, e tem uma hora que leva para nos levar para o mais profundo. Busque a Deus. De repente você já foi batizado com o Espírito Santo.
não fala línguas há tanto tempo. Dê lugar ao Espírito Santo. Você que não é batizado, busque, porque Ele está aqui. Esqueça o irmão que está do seu lado aí. Peça ao Senhor, me dê uma experiência nova contigo. A voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Adore aquele que vive. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar confiarei. Aleluia! Busca o Senhor. Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansar.